A paz do Senhor, pessoal que nos acompanha agora pelo YouTube. Estamos dando início ao nosso primeiro podcast interligado. É um prazer muito grande a gente estar começando esse projeto agora. E para o nosso primeiro episódio, a gente pensou com muito carinho e a gente decidiu trazer para participar conosco o nosso querido pastor Edivaldo, que é o presidente, fundador da nossa igreja ADNA, Assembleia de Deus Nova Aliança. E para isso, hoje começamos com o nosso pastor Edivaldo. Pastor, primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigado por atender o nosso pedido. A paz do Senhor também para todos, e queremos avisar que é uma alegria, uma satisfação de poder estar cooperando, né? Essa é a nossa missão. E estamos à disposição e esperamos que durante essa conversa nós possamos extrair coisas bastante úteis para aqueles que estão nos ouvindo. Esse é o objetivo e esperamos que consigamos esse objetivo. Amém, pastor. A gente fica muito feliz com a presença do senhor, porque para nós da ADNA, eu já estou aqui há um tempo, né? Nós chegamos, a ADNA foi fundada em 1º de abril de 2002. Nós chegamos no comecinho de janeiro, na virada do ano, e nós participamos desse processo de fundação da igreja pequena, e nós já vamos aí para 20 anos, né, pastor? 20 anos, dia 1º. Dia 1º, dia 20 anos. E 1º de abril. 1º de abril, 20 anos de ADNA, e parece que passou muito rápido, né, pastor? Com certeza, né? Nós nem percebemos, os desafios foram muito grandes e esse foco de estarmos correndo atrás, a gente nem vê o tempo passar. Você era um garotinho quando chegou aqui, já é hoje casado, ter filhos, então a gente nem percebe que o tempo passou e nós com certeza ficamos velhos. Mais experientes, mais sábios também, né, pastor? Assim esperamos, né? Porque eu lembro quando a gente chegou, e engraçado que nós chegamos numa escola bíblica dominical. Nós viemos e a gente tinha acabado de mudar de Manaus para Cuiabá, a gente mudou em dezembro, a gente estava meio perdido ainda. E foi uma recomendação de uma amiga da minha mãe, se não me engano. Ela disse, não, vai lá na Assembleia de Deus ali no Santa Cruz. Né? Ainda era a congregação de Santa Cruz. E aí a gente veio e foi uma grata surpresa, porque a gente logo se encaixou aqui e foi realmente muito bom. E desde lá ficamos, né? Claro. Já tanta coisa aconteceu, eu lembro da igreja crescendo, tantas pessoas já vieram, já colaboraram conosco, e Deus tem mantido a obra, né, pastor? Com certeza, porque na verdade a obra não é nossa, é dele, né? E nós somos só testemunhas vivas do que Deus está acontecendo. Verdade. Mas assim, pastor, a história da ADNA, eu acho que a gente tem que ter um dia especial só para falar sobre ela. Com certeza. Como que tudo aconteceu, como que Deus foi falando ao coração do Senhor, foi falando com o irmão Pedrinho. E pelas providências que o próprio Deus tomou para que existisse esse ministério, que na época não entendíamos, só posteriormente, hoje, até existem algumas coisas que Deus providenciou naquela época que nós não enxergamos e hoje enxergamos, que eram já, que tudo isso que ocorreu já era realmente Deus não trabalhar, né? Magia dele, quer dizer, os mínimos detalhes que nós nem prestamos atenção, não enxergávamos e agora estamos enxergando. Eu creio que Deus faz muito assim, né, pastor? Às vezes a gente quer enxergar para frente, né? E Deus está falando assim, olha, calma, na hora que realizar, que aí que eu entendo que entra a fé, né? Que na hora que realizar, aí você consegue enxergar, olhar para trás e enxergar, falar assim, nossa, realmente tudo caminhou, mesmo eu não enxergando, mesmo eu não vendo, tudo caminhou de uma forma que hoje se revela, né? Se descortina. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo já havia falado isso. Ele disse, aquilo que eu faço agora você não entende. Você só entende depois. Então, nós estamos vivendo
exatamente aquilo que Jesus falou. É interessante, né? E por mais que a gente ouça isso, quando a gente vive, é que a gente realmente consegue compreender, né? Porque às vezes a gente entende teoricamente, né? Mas quando a gente vive o projeto... E principalmente quando Deus toma umas providências no âmbito espiritual. Nós enxergamos as coisas materiais, aquilo que nós colocamos em nossas mãos. Mas o que Deus faz no âmbito espiritual, nós não enxergamos de imediato. Mas sentimos depois o efeito. Foi por isso que Jesus disse, aquilo que eu faço agora você não entende. Porque não tem como nós entendermos aquilo que Deus está já visualizando que nós não enxergamos. Então, só com o passar do tempo nós verificamos como Deus agiu e a perfeição, os cuidados, os detalhes, né, que Ele idealizou para que no futuro nós entendêssemos. Eu acho incrível essa questão do detalhe, né? Sim, Deus é um Deus detalhista. Ele vai, faz as coisas, e a gente, por mais que estude a vida de diversos homens de Deus, o Senhor vê que cada um, Deus trabalha de uma forma, né? Com certeza, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o que nós vivemos, o que nos colocou na posição que estamos diante de Deus, né, que antes não tínhamos não tínhamos condições de enxergar, e hoje nós estamos enxergando por causa do Evangelho e do sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário, né? Então, o Evangelho é isso, e é vida. Ou seja, o Evangelho não é teórico. O Evangelho, ele é para ser vivido, é vida. Né? E é por isso que é uma experiência. A nossa experiência está porque você só entende, só enxerga se viver. Então, é vida. Por isso que é loucura, né? Sim, loucura, porque você só entende vivendo. E nós sempre queremos ter as coisas teóricas e pôr em prática na hora que a gente quer. A vida que Deus nos dá não está dependendo da nossa vontade, do nosso querer, mas do controle dele. Então você vive, né? Eu até costumo falar que para termos eu uso uma metáfora para que nós entendamos o agir de Deus. A vida de Deus em nós por exemplo, você não dá ordem ao seu pulmão para ele respirar. Né? Você dá ordem ao seu coração para bater? Não mesmo. Então, veja bem, eu uso muito essa metáfora. E a vida de Deus em nós é assim, quer dizer, simplesmente acontece. Você não está... Há um controle que, claro, que o pulmão só há respiração, só há as batidas cardíacas, só há a circulação do sangue, porque tem um comando. Sim. Há um comando nisso aí. Mas é um comando que você não está no domínio disso aí. Né? É verdade. Já é tua cabeça, sabe? Já manda e você independe da vontade de né? você. Você pode até, por determinado tempo, prender a respiração. Né? Uhum. Você pode até fazer isso. Né? Não, agora não respiro. Mas você não precisa dar comando nenhum para que a respiração ocorra normalmente. Não, e ela né? volta quando claro, automático. E precisa voltar, porque aí você vai sentir que sem respirar não dá para viver. Uhum. A vida de Deus é assim. Ela simplesmente ocorre, faz com que você viva as providências de Deus, aquilo que Deus faz. E se você que entende, que vive a vida de Deus, no momento que você quer extingui-la, você vai ver que é terrível. É verdade. Nós não podemos viver sem Deus. É só sofrimento, né? Exatamente. Então, há um comando de Deus na nossa vida que nós precisamos viver, e em vivendo, nós com certeza vamos experimentar de todas essas providências, de todos esses detalhes, de todo esse cuidado, né? Resumindo,
Deus tem um cuidado especial para nós. E só é possível nós enxergarmos esse cuidado vivendo. Não pode ser teórico. Eu sempre também falo, você já me ouviu várias vezes, de que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né, a pedagogia, o ensino de Deus, ele não é teórico, ele é prático. Deus fala conosco através da sua vida e de forma vivida, prática. Né? É uma prática de vida que nos faz conhecer a Deus e viver com Deus, não é uma teoria. E é interessante porque há muitas pessoas hoje que querem usar a Bíblia para desenvolver um método, uma forma assim, faz isso, isso e aquilo, você faz assim que vai ser desse jeito se você fizer isso e aquilo. E se a gente olhar a vida de Cristo, ele é contraintuitivo, né, digamos assim. E veja bem, como eu estava dizendo, né, é questão de vida, não é você, quando você faz um projeto, você passa a utilizar, e aí é um mecanismo que as pessoas pegam, a palavra de Deus para realizar o projeto da pessoa, o projeto próprio. Mas, na verdade, a Bíblia existe, a palavra de Deus existe para nos mostrar que o senhorio é dele. Então, veja bem, nós temos que nos moldar a ele, não utilizar a palavra para que ela se molde, se molde, aliás, se molde ao nosso projeto. É o contrário. Nós é que vamos nos moldar ao projeto já de Deus que está sendo definido. Não Deus se moldar ao meu projeto. Então essa é a grande diferença, que as pessoas, como você disse, pegam a palavra e dizem, não, vou fazer o projeto assim, vou usar aqui, vou usar... Não. Então, olha a palavra, eu vou usar. E na verdade é o contrário. Deus é que vai nos usar. Nós somos uma ferramenta que ele usa. E hoje existe o evangelho de que a gente quer que Deus seja a ferramenta. Que Deus seja a ferramenta e nós estarmos no controle, usando, por exemplo, Deus como uma ferramenta ao nosso propósito, quando é o contrário. E é interessante porque as pessoas chegam ao ponto de literalmente dizer isso, né? Os instrumentos, os métodos, as formas, sendo que na verdade a gente tem que se deixar ser instrumento, se deixar ser utilizado por Deus, né? Porque a Bíblia nos fala, né, que somos como vasos de barro com tesouro dentro. Se tirar o tesouro, é só um vaso de barro, não tem nada. E é interessante porque o valor que há no vaso não é dele. O valor que tem no vaso não é dele. É verdade. E é o tesouro que ele foi colocado ali dentro. E eu fico... às vezes a gente passa na leitura da Bíblia, e essa é a diferença entre ler e meditar, né? Pensar na revelação que o Espírito Santo tem para nós, né? E eu acho muito interessante isso, porque às vezes tem muita gente falando muita coisa, eu vejo vamos usar método tal para riqueza, ou para realização, ou para as coisas, e as pessoas acham que isso é novo, né? E são projetos humanos, não são projetos de Deus, né? Não, e é interessante porque isso desde a igreja primitiva já tem lá em Atos dos Apóstolos, o pessoal querendo usar. E aí os discípulos são duros, falam, não, o que veio de graça, temos que dar de graça. Com certeza. Porque não é nosso. Eu não posso vender algo que não é meu. Isso. E as pessoas só vendem quando elas acham que é delas. Eu criei, eu produzi, eu fiz. E aí a gente tira o dono, né? O verdadeiro tesouro. Com certeza, é isso mesmo. Pastor, nesse sentido, assim, de viver o projeto de Deus, eu creio que o senhor é um exemplo de alguém que entendeu o projeto de Deus. Nem sempre a gente compreende tudo, a gente vai compreendendo por fases, né? E a gente deu uma perguntada, principalmente para os nossos jovens, né? O que eles queriam saber do senhor, como que é. E alguns querem saber, o pessoal mandou algumas perguntas aqui pra gente, a gente vai passar por umas mais específicas. Mas, primeiro, o senhor nasceu em Recife. Sim. Como uma criança normal, na igreja. Fui criança dentro da igreja, passei minha adolescência na igreja. O senhor era da Assembleia de Deus mesmo? Sim. Minha mãe, eu me converti, quer dizer, na verdade eu ia à igreja com minha mãe, e quando eu
tinha 7 anos, estava com ela, claro, eu e minha irmã, nós estávamos juntos, ela é mais nova do que eu, e houve uma pregação que inclusive eu ainda lembro, não é? Eu lembro da pregação, quando o pregador era um presbítero, e ele foi a seguinte pregação: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E quando eu só fiquei aguardando o convite. Quando ele fez o convite, eu saí correndo e me ajoelhei. Eu tinha 7 anos de idade. E engraçado que era o presbítero e foi um grande líder de Pernambuco, Isaac Martins. Ele tem, em Pernambuco tem 2 ministérios, assim, 2 convenções, que é a de Recife e de Abreu e Lima. E Isaac Martins foi o presidente, é saudoso, né? Foi presidente lá em Abreu e Lima. Então ele foi uma pessoa, né? E eu tive o privilégio de me converter, né? Nessa época não existia ainda o ministério de Abreu e Lima, né? Tudo era Recife. E depois, posteriormente, é que houve essa colocação em que o pastor Isaac foi para Abreu e Lima e ficou Recife, né? Ficou José Leôncio em Recife. Eles eram amigos, como irmãos, e até dividiram assim esse trabalho, né? Mas na minha época, quando me converti, era só Recife. E então eu tenho o privilégio de que foi a pregação dele. Foi aos 7 anos, portanto, que eu fui à frente, dobrei o joelho porque eu tive medo de ir para o inferno, né? Foi essa pregação. E então tive uma vida normal, né? De criança dentro da igreja, sempre na Assembleia de Deus, né? Não conheço outra denominação, não tive outro, não é? Você sempre foi da Assembleia? Sempre fui da Assembleia, né? Começou em Recife, e depois de jovem passei uma época no Rio de Janeiro, enfim, e depois aqui em Cuiabá. Então foram 2 vivências que eu tive da Assembleia, que é Recife. Um momento quando eu era estudante eu fui estudar no Rio de Janeiro, foi no Rio. E o terceiro momento aqui em Mato Grosso, entendeu? Só conheço 3 Assembleias de Deus, de Recife, no Rio e Mato Grosso. Então, pastor, o senhor foi estudar no Rio de Janeiro, então? Fui estudar. O senhor fazia... Eu fiz um curso de engenharia e enfim... Porque o senhor serviu, né? Foi nessa época já servindo? Foi. E aí... Foi através de uma proposta que houve. Na verdade, eu fui assim bem colocado, né? Eu fui o 2º lugar do curso. Primeiro nunca foi minha praia de ser primeiro, mas assim eu sempre fiquei o 2º, viu, né? E aí foi feita uma proposta para que eu viesse para Mato Grosso. E naturalmente naquela época, né, Mato Grosso ocorreu a divisão do estado e era uma oportunidade de ganhar dinheiro. Eu confesso, contrariando minha mãe, porque minha mãe queria que eu voltasse para Recife e eu tinha essa possibilidade de voltar para Recife e ficar no Rio, enfim, eu tinha várias propostas. Os maiores centros, né? Várias propostas por minha colocação. Então eu tinha um leque. E eu escolhi Mato Grosso porque eu fiz um projeto que era de ganhar dinheiro, vim aqui ficar uns 3 anos no mínimo e levantar dinheiro para ir gozar, né? Poder comprar um apartamento, carro, etc. Porque o valor era muito alto que se oferecia-se para vir para o Mato Grosso. E foi uma surpresa para toda, até para minha família, essa escolha, né? Mas é que eu achava que vindo para aqui, eu em poucos anos estaria com minha independência financeira. Engraçado, né, pastor? Porque eu nasci no Mato Grosso, sou de Rondonópolis, né? E tinha assim uma ideia, né, que era a terra da oportunidade, né, um lugar de crescer muito no Mato Grosso, né? Hoje engraçado que isso tem migrado para o Nordeste, que é o Piauí, o pessoal tem ido, Maranhão, com essa visão das pessoas que vieram para o Mato Grosso. Tá certo que é um outro conceito, é um outro pensamento, é uma outra época, né? Mas também o senhor veio numa época que havia muito incentivo para vir para o Mato Grosso, com certeza. E como minha área era construção, né? Edificações, construção eu vim para trabalhar em construção de estrada,
Entendeu? Então eu fui, inclusive não vim para Cuiabá. Eu já sabia que não era para Cuiabá. Eu vim já, inclusive quando cheguei aqui eu já fui direto para Sinop. Como era Sinop, pastor? Eu cheguei em Sinop no início, não tinha energia. A única energia que existia era da colonizadora para operar o rádio deles, etc. Era uma coisa extremamente difícil, né? Muito difícil, era bem no início mesmo. Havia muitas mortes, havia... Ia de avião daqui para lá ou ia de carro mesmo? Não, já dava para ir de carro. Já dava para ir de carro. Mas para ser rápido, realmente, era de avião, porque se gastava um dia inteiro. Porque tinha, inclusive, alguns locais que não tinha ponte, né? Então era com balsa, como era o caso do Rio Telespires. Então, grande, né? Então era uma maratona. Você saía às 5 horas da manhã e chegava lá mais 7 da noite, 8 horas. Era o dia inteiro mesmo na estrada. Pegasse chuva, não era difícil, né? Então era uma situação extremamente difícil e nós fomos com esse objetivo de melhorar essas condições de deslocamento. Ficamos lá e essa foi a nossa missão. E depois melhorou bastante, né, com a atuação, com o serviço, construção de pontes, etc. Como que uma ponte faz a diferença, né, pastor? Entendeu? Então, construímos pontes, etc. E aí, realmente, houve uma melhora significativa e, com isso, a cidade de Sinop também foi melhor assistida, o comércio, né? Lá não tinha supermercado, não tinha nada, tinha para a alimentação, você tinha que comprar na Cobal, antigamente tinha um armazém lá da Cobal que era para comprar o feijão, o arroz, era só o básico, né? E após essa melhoria na estrada, né, no transporte, o transporte melhorou e aí começaram a surgir, aí as mercadorias chegaram, ou seja, a condição de vida das pessoas melhorou muito, graças a essa... né, a forma de deslocamento que melhorou muito. Mas Sinop, eu imagino, era bem pequeno, né? Sim, muito pequeno. Era uma vila, né, uma rua principal, tinha uma igreja, né, já tinha uma igreja que nós chegamos, e uma escola, tudo de madeira. Minha filha nasceu em Sinop no hospital de madeira. Olha aí. Kelly nasceu no hospital de madeira. Nossa. Era de madeira o hospital. Até hoje tem um pouquinho de construção de madeira, mas proporcionalmente é bem pouquinho. Não, mas lá não tinha tijolo, não tinha nada na época, era só madeira, porque as pessoas extraíam a madeira no mato, serravam e tudo era de madeira. Minha casa, construímos uma casa de madeira, eu morei lá, né? 4 anos. Mas na verdade o que eu queria dizer é o seguinte, nessa condição toda. Deus usou essa isca financeira, que minha ideia era a independência financeira e olha, Jabes, eu consegui. Você está entendendo? Depois dos 3 anos, 4 anos, na verdade, antes dos 3 anos eu já tinha, porque eu ganhava muito bem e não gastava dinheiro. Eu ficava mais de anos sem vir em Cuiabá e o dinheiro caía todo mês aqui no banco e eu não gastava. Não tinha necessidade. Não tinha nem onde também. Né? E não tinha nem com que gastar lá na Sinop. Quer dizer, não tinha com que gastar, eu ficava lá direto. Então, eu fiz uma poupança muito boa, muito boa. Tinha condições realmente de voltar para Recife, morar em Boa Viagem, porque esse era o sonho de todo pernambucano, pelo menos de Recife, é morar em Boa Viagem. Não sei agora, né? Que agora faz muito tempo, né? Mais de 40 anos que eu saí de lá. Mas na minha época era isso, era morar em Boa Viagem. De repente eu já tinha dinheiro para comprar apartamento, ou seja, da minha profissão eu viveria em qualquer lugar, digamos assim. Mas eu chegaria já em condições de ter o quê? Apartamento, carro, montar um escritório, enfim. Eu já tinha as condições necessárias para isso. Tinha dinheiro. Mas aí foi quando Deus foi fazendo algumas coisas, aí entrou o agir de Deus, né? E algumas coisas já acontecendo, que nós fomos ficando. Nós montamos uma empresa, eu passei a ter uma vida assim, né? E Deus foi muito bom. Ou seja,
os meus sonhos, os meus projetos, Deus cumpriu todos. E quando eu achava que agora eu estava no domínio da situação, tranquilão, sem dor de cabeça. Eu disse, não, agora eu estou realmente atingi tudo que eu queria materialmente. Né? Sim. Atingi e agora eu vou viver a minha vida. Aí foi quando Deus disse, não, filho, aí você agora é o contrário. Eu fiz você experimentar aquilo que você queria, mas agora você vai viver a vida que eu quero. E aí foi quando Deus providenciou algumas pessoas que ficaram ao meu lado, e essas pessoas realmente me trouxeram a instrução que eu pensava só no material, em ganhar dinheiro. Então, veja bem, quando eu vejo alguém pensando muito em dinheiro, eu não censuro porque eu passei por essa fase. E dinheiro, o importante era o dinheiro, o importante era você ter condições. Mas houve um momento que Deus chegou e disse, não, tem coisa superior a tudo isso, né? Que é a vida. Eu jamais imaginei na minha vida, mesmo depois de adulto, mesmo depois de ser pai, não me passava nunca pela minha cabeça de ser pastor. Sério? Nunca passou pela cabeça. O Maio mandou uma pergunta aqui pra gente, perguntando quando que o senhor teve essa convicção de ser pastor? Porque até então ele falou que o senhor não tinha, né? Não tinha mesmo, porque o que eu gostava da igreja era música, eu gostava de som, eu fazia um grande investimento, eu tinha na verdade um mini estúdio na minha casa, isso há anos. Eu já tinha na Sinop, quando eu morava na Sinop, quer dizer, não tinha o que fazer, o que eu fazia era som, eu tinha um som. Eu fui a Manaus, comprei um som extraordinário. Isso foi nos anos de 78, 79, que eu fui em Manaus e trouxe som. Era meu hobby. Outra aventura também viajar para Manaus, né, pastor? Fui para Santarém. De Santarém peguei um avião, naquela época tinha, acho que era Cruzeiro do Sul. Fui para Manaus, eu fiz uma odisseia. Uma odisseia, realmente. Mas isso para preencher aquilo que eu gostava de música, né? Então, eu ia um estúdiozinho lá em casa. E era isso que eu pensava. Eu nunca pensei em me desviar, nada, não era disso. Mas servir a Deus como eu queria, como eu achava. E respondendo a pergunta, é que eu fui fazer um treinamento lá no Rio de Janeiro. Eu estava... Isso na minha profissão era uma coisa que eu almejava. E lá eu tive um contato com a igreja, né, que continua no meio da igreja, e foi quando eu tive uma bela surpresa que eu estava no final de semana, no sábado, andando pelo Rio, né, e eu estava estudava na Zona Sul, né, e aí fui para Zona Norte ver em direção até a Bangu, etc. Era peguei um trem e passando por uma estação eu visualizei, eu lembro do local, era na Vila Vintém, os cariocas que estão me ouvindo sabem onde é que eu estou falando, e era um lugar extremamente pesado, parece que hoje continua ainda muito pesado lá, mas eu vi uma igreja que me chamou a atenção, parecia uma coisa construída à mão, e era uma igreja de Madureira, foi feita por Paulo Leva Macalão, uma igreja pequena, mas assim, uma obra de arte. O que me chamou a atenção, eu saltei na prostração e vim para conhecer. Coincidentemente, quando eu cheguei naquele local, havia uma oração, eram umas 9 horas da manhã, e tinha um diácono na porta, eu estava aberto, eu falei, me recebeu bem, e é por isso que você sabe que uma das coisas que eu primo é o recebimento, o acolhimento na porta. Eu disse assim, sou eu, por favor, olha, as irmãs estão aqui orando, né? Na Madureira tem uma questão que os seguidores chamam de CIB, que as mulheres, né, estão trabalhando, é um trabalho das mulheres. E por esse momento que eu fiquei meio assim, mas entrei, eu queria ver a igreja por dentro. E ele disse que logo acabou a oração, e eu dobrei os joelhos, e realmente, uns 10 minutos, e acabou a oração. E lá tinha uma irmã que não era da Vila Vintém, ela era
acho que Cascadura, se eu não me engano. Era de outro bairro, acho que era Cascadura. E aí, Deus usava muito ela. Eu não tinha condição de saber, eu nem sabia quem era ela, né? E para aqueles do Rio de Janeiro, algumas pessoas, alguns pastores antigos, como o pastor Moisés Rodrigues, conheceu, né? A mãe do nosso maestro, conheceu a irmã Trindade, né? Então ela era muito conhecida, E Deus foi uma convocação. Ali foi a maior surpresa que eu já tive na minha vida, quando naquela manhã Deus disse que, usando ela, se você pensa que é música, eu quero você para estar mexendo com música, eu quero você no púlpito, ministério. Eu fiquei assim, sabe, extasiado, porque realmente, então, respondendo a pergunta aí do Ismael, na verdade foi uma convocação. Essa questão do ministério meu não foi porque eu almejasse, mas foi Deus me convocando. Mas isso foi quando o senhor já estava morando aqui no Mato Grosso? O senhor falou que o senhor foi fazer o treinamento lá, né? Sim, com certeza. O senhor estava em Sinop ainda ou já estava em Cuiabá? Não, eu já estava morando em Cuiabá. Eu já tinha vindo, e isso aí foi, eu já estava aqui, em Cuiabá. É o que a gente estava falando no começo, né, pastor? Quando o senhor saiu, o Espírito Santo pode ter conduzido o senhor naquele momento de sair, mas o senhor não imaginava aquilo que seria revelado naquele dia, né? Não, de jeito nenhum. Então eu saí no sábado para Zona Norte. São os projetos de Deus, né? Peguei um trem e tal, e eu podia estar olhando para a esquerda, se eu tivesse olhado para o outro lado, não via a igreja. E de repente eu fiquei olhando para aquele lado e a visão foi lá da igreja, no trem. E aquilo me chamou muita atenção, me despertou para eu ir, né? Quer dizer, são os detalhes de Deus que a gente na hora não entende, né? Como é que aí eu saltei na estação, não era o local, eu não conhecia a Vila Vintém. Eu ia lá para Bangu. Eu queria saltar em Bangu para olhar, para conhecer Bangu, né? E a Vila Vintém é antes de chegar em Bangu. Você está entendendo? E eu vi aquela igreja e vim. Eu estava assim, digamos, à toa, né? Assim, estava passeando no meu tempo livre. Então, é uma coisa que os detalhes que Deus faz que não impressiona. Não, e se for escrever, não dá para a cabeça do roteirista escrever um negócio desse, né, pastor? Só Deus é que faz. Eu acho isso incrível, porque como que o senhor imaginaria que uma revelação tão importante lhe seria dada num sábado de manhã num passeio? Exatamente, né? Então foi Deus que fez. E agora é incrível, viu? Depois desse episódio, aí Deus, por isso que eu creio que Deus transforma e faz as coisas. Ele é que faz. Eu era Eliane, sabia, eu tinha um violão importado. Bom, se eu fui em Manaus comprar som, imagina o meu violão, né? Com certeza. Tá entendendo? Eu tinha que era uma relíquia, uma coisa que ninguém podia tocar, nem, entendeu? Que era uma coisa especial. E foi muito alto, claro, o preço, né? Era uma joia. E, de repente, na minha volta, né? Eliane, de repente, chegou e disse assim, ó, você não vai, teu violão tá aí, você nunca mais, fazia 6 meses. E eu pegava no violão todos os dias. Eu chegava em casa, né? Violão um pouquinho pronto. Não, violão era a primeira coisa que eu pegava, né? Era a Kelly, né? Que vinha me abraçar, beijar minha filha e tal, e já era o violão. Tá entendendo? Eu tinha que todo dia pegar o violão, era meu relax, aquilo. E aí ele me disse assim, ó, você nunca mais pegou o violão, né? Tal. Fazia 6 meses que eu nem olhava para o violão, eu esqueci o violão. Então, por isso que quando Deus ele faz a obra, ele não deixa trauma, não deixa, você está entendendo? Ele faz as coisas, eu vivi isso aí. Está entendendo? Né? Ele mesmo foi removendo. Então, quando eu digo que Deus está no controle total da minha vida, não é teórico. Está entendendo? Porque ele foi removendo tudo aquilo
que atrapalharia, né, o projeto dele na minha vida. Ele foi, não fui eu, ele mesmo, porque esqueceu um violão 6 meses e quem ia usar o violão todo dia. Então só um detalhezinho que você percebe. E mais, olha, aconteceu uma coisa interessante. Tinha uma moça que trabalhava conosco e aí ela disse, olha, começou a estudar violão na igreja. Aí a Eliane disse, por que você não dá um violão, compra um violão para ela? Ninguém imagina o que eu fiz. Peguei o meu violão. Certo, pastor. Uma relíquia. E dei para ela estudar violão. Que doideira, né? Isso é uma doideira. Um ano antes, jamais deu para ter. Você está entendendo? Então são detalhes que isso se chama, que a gente não entende no momento, mas é uma coisa que se chama de desprendimento. Então, quando Deus atua, e é Ele que está atuando, há um desprendimento que você vê, é financeiro, é daquilo que você valoriza, que não se tem mais aquele valor que você dava antes. Porque o seu amor está em Deus, né? Exatamente. E as outras coisas, elas... Quando o Senhor falou assim, olha, eu amo tanto a Deus e Deus fez tanta coisa por mim, que aquilo ali, as outras coisas realmente elas caem de nível, né? Com certeza. E Deus fez uma coisa, depois desse encontro, digamos assim, um encontro pessoal nesse dia, nessa manhã, mesmo à minha volta, eu me encontrava assim, digamos assim, tão cheio de Deus, que nada mais importava. Ou seja, violão, dinheiro, você está entendendo? Nada mais era importante. Não que Deus não me abençoe, e eu vou até te falar uma coisa, nesse momento que eu fiquei cheio de Deus, financeiramente eu melhorei até. De repente, sabe, Deus mandava, e não era que eu me esforçava, começou o desenvolvimento de Mato Grosso, em algumas cidades, prefeitos me procuraram, que eu era conhecido na região, eu tinha morado em Sinop. Olha, faz um serviço aqui, eu preciso pavimentar a cidade, eu preciso isso, eu preciso... E enfim, foram surgindo algumas coisas que vinham e eu não ia atrás. E com certeza, foi, digamos assim, se eu achei que ganhei dinheiro no início, foi nesse momento Deus mostrando que Ele cuidava, né? Não para que eu ficasse rico, mas que eu gozasse dessa experiência que não precisava eu estar naquela guerra que eu vivia de juntar dinheiro, etc. Não é o meu cuidado, é o cuidado de Deus, né? Então foi realmente, sem dúvida alguma, o momento que eu mais prosperei. Chegava equipamentos baratos para eu comprar, máquinas para eu comprar. Então que vinha assim coisas, entendeu? Que só Deus para fazer aquilo ali, entendeu? Eu fui adquirindo muitas coisas que chegavam na hora que eu estava com dinheiro, oportunidades, empreitas que eram empresas que pegavam um serviço, não dava conta, me chamavam. Então, umas coincidências que não eram coincidências, era o cuidado de Deus. Então, eu quero dizer o seguinte, eu tenho também a experiência de quando você realmente está no total senhorio de Deus, Ele cuida. Ele cuida. Até mesmo quando, nesse momento também, houve um período que eu também, digamos assim, mesmo com a chamada de Deus, eu tive uma visão equivocada. Nessas alturas, eu que já era pastor, realmente, quer dizer, foi incrível. E como foi isso, pastor? A gente quer saber. Não, realmente é uma coisa incrível mesmo, porque na época que eu fui pastor, nós vivíamos numa época, né, que na verdade foi uma promessa de Deus. Naquela encontro dessa manhã maravilhosa, vou dizer, tem a pesca maravilhosa, né? Sim. E o meu foi um encontro maravilhoso. Amém. Posso dizer, a manhã maravilhosa. Deus tinha feito uma promessa que disse: como é Deus que sou Deus que fala contigo, eu estou ordenando para o meu ungido naquele lugar te elevar ao ministério, sabe? E aquilo eu guardei. E isso aconteceu porque houve um fenômeno na minha época. Veja bem, eu tive uma época em que
vivi essa época, e que você só era pastor se estivesse dirigindo igreja. Uhum. E eu fui pastor sem dirigir igreja. Mas o senhor já era obreiro? Nessa época ou já saiu direto? Não, eu não era cooperador, eu era uma pessoa muito esquisita, assim, sabe? Que loucura, pastor. Esquisita porque, na verdade, inclusive, minha separação não foi, na época, bem vista pelos obreiros, né? Que eles achavam uma anomalia, uma pessoa que, digamos assim, não tinha um trabalho prestado, ou seja, eu não seria uma pessoa, digamos assim, merecedora para conquistar, para galgar, quando tinha pessoas, por exemplo, dirigindo igrejas, tinha presbíteros, evangelistas. Cumpria os... Não, e evangelista que tinha dirigindo campo, assim, sabe, dirigia assim, tá entendendo? E de repente, separado da pastor, na frente desses evangelistas que estavam pastoreando. Mas, na verdade, isso aconteceu porque foi Deus que não foi busca minha, não fui eu. Tá entendendo? Uhum. Eu lembro muito bem que eu na verdade, eu fui convocado para a reunião e eu botei uma série de obstáculos. O pastor Sebastião, na época, me chamou: eu quero que você vá. Eu disse: não, na verdade eu tinha serviço, eu estava com uma obra. Eu digo: não dá, porque eu até botei o quartel, dizendo assim, né, que eu era militar na época. Aí eu disse assim: olha, não tem jeito, porque está dentro do expediente, não sei o que. Eu fiz uma série de... Aí sabe o que o pastor disse? Não, então eu vou falar com o seu comandante para liberar você. E não era nada daquilo, eu que inventei, eu podia sair, você está entendendo? Mas Sim. Era que eu não tinha a maior pretensão de estar em reunião, você está entendendo? Sim. Aí ele insistiu tanto que disse: tá bom, eu vou. Amém. E foi nessa reunião. E você já foi direto? E veja bem, e eu não estava pensando. Na verdade, eu nem sei se ali era que ia haver a separação. Eu não tinha essa noção. Você está entendendo? Eu não tinha essa noção. Mas, enfim. E hoje eu entendo, né? E uma coisa interessante que eu vou falar aqui, já que a gente teve uma reunião, e isso passaram-se anos, e agora depois da Águila, teve uma reunião que o pastor João Coutinho me convidou lá na Batista Nacional, que o pastor Jorge Linhares estava vindo para dar uma palavra a líderes, né? E eu me convidou, eu fui. E, claro, foi muito bom o Jorge Linhares e tal. E depois o Jorge Linhares, ele desceu para estar orando, né? E eu estava sentado assim. E ele foi pegando na mão das pessoas, orando. E quando chegou em mim, ele pegou na minha mão. E Deus usou ele para explicar o que eu não tinha entendido. E ele disse o seguinte: sabe por que tu fosses separado, ungido a pastor sem igreja? Porque a igreja é essa que eu te dei agora. Ele entregou ali naquele momento. Essa profecia. E eu não entendi muito bem. E passou-se o tempo e depois eu vim entender que, sabe, as pessoas se queixam que eu até fiz alguma traição de ter saído, mas na verdade, quando eu fui separado, eu não fui separado dirigindo a igreja. Você está entendendo? Sim. Olha a providência de Deus, os detalhes. Você está entendendo? Eu não tinha igreja. Você não tinha. Então eu fui ungido, porque por isso que até eu sempre digo que o pastor Sebastião foi meu pai ministerial, porque foi usado por Deus, mas o ministério que Deus tinha era a Águila. Só que ele fez um preparo. E eu vim entender isso após essa profecia de Jorge Linhares. Você está vendo que é uma coisa que eu não entendi antes, eu não tive essa compreensão. E só posteriormente, passaram-se os anos, é que hoje eu tive esse entendimento. Pastor, até para quem nos acompanha, pastor Jorge Linhares foi
É que tem muita gente que às vezes não conhece a história do pastor, nem nada, né? Porque tem muita gente que surgiu, que vem surgindo e tal. Mas ele era um grande homem de Deus. Com certeza. Lá em Belo Horizonte, né? Eu acho que é Batista Getsemane, né? Acho que é. Então ele era, livros escritos, era uma pessoa realmente extremamente fluente. E no momento que ele vem e fala isso com o Senhor, eu creio que... Não, eu não conhecia, eu nunca tinha nem cumprimentado o Jorge Linhares. Então, eu estou dizendo o seguinte, que foi um convite do pastor Oswaldo Coutinho, né, que Jorge Linhares estaria aqui dando uma palavra para líderes. Isso foi quando, pastor? Eu não lembro o ano, mas a ADMA já existia. Mas eu acho que está com uns mais de 15 anos, não sei. É aquilo que a gente fala sobre a revelação, né, pastor? Anteriormente, eu não tive nenhum contato com o Jorge Linhares. Aliás, eu só tive esse contato, né? Porque depois, né, esse contato na Batista Nacional com o Jorge Linhares. Não é uma pessoa que eu tenha amizade, não, qualquer coisa do tipo. Ele nem sabia que eu era. Ele sabia que ali eu devia ser um líder, porque ele estava falando para líderes. Está entendendo? E foi isso aí. E eu agradeço hoje. Na verdade, eu nunca falei, não sei se falei isso para o Oswaldo Coutinho, mas eu tenho um agradecimento. Eu tenho assim ele goza no meu coração, Oswaldo Coutinho, de amizade, de reconhecimento que eu tenho por ele, porque ele foi também o que Deus usou para me convidar para uma reunião em que Deus fez um esclarecimento que me trouxe paz, me trouxe bastante tranquilidade, e eu comecei a enxergar, descortinar depois dessa palavra do Jorge Linhares. Ele falou umas outras coisas, tá entendendo? Ele não foi só isso, mas eu digo assim, mas que descortinou. E eu, né, o importante não é o que as pessoas acham, é que a paz que eu sinto no meu coração. Pastor, a gente, é engraçado, né, porque às vezes a gente aprende na vida, né, e a gente vai lendo na Bíblia, né, quando o Paulo fala, né, que não importa agradar aos homens, mas sim os discípulos falam que tentam censurá-los, e eles falam, não, mas eu não posso ficar aqui fazendo agrado aos homens, eu tenho que de fato agradar a Deus, porque a pessoa, se a gente for buscar sempre aquilo que o senhor falou, quando o senhor foi separado, não foi um roteirozinho, não, foi algo que Deus colocou, né? Colocou e tinha falado como prova, era uma prova, né, que ele estava no controle, porque na verdade eu, ao ponto de vista humano, não tinha mérito para estar. E eu acho que esse é o maior das questões, né? Você reconhecer que você não tem mérito, né? Então, e aí você já está tocando um ponto, Chaves, que é assim, é o cerne da ADNA, da Nova Aliança, é que não existe mérito. Então, começar comigo, Deus inclusive já apontava. Então esse é um dos detalhes, são muitos detalhes, mas um dos detalhes que realmente Deus quer que nós reproduzamos. Então é por isso até que a nossa academia, né, eu tenho que reproduzir isso, mostrar, porque o ministério da ADA não é teórico. Deus fez questão de detalhar na minha vida, porque quando eu falo para você, não é que não tem mérito, é porque eu vivi isso. Não existia mérito nenhum. Que mérito eu tinha para ser ministro do Evangelho? Não tinha mérito. Não houve nenhum esforço da minha parte, nem mérito, você está entendendo? Porque Sim. Foi algo que Deus fez. Então, e essa é a revelação, dos princípios que nós temos que realmente propagar. E que o que nós precisamos, na verdade, é sermos fiéis a Deus. Amá-lo. Entendeu? Isso aí eu amava a Deus.
apesar de gostar de música, etc. Então, a música que eu fazia, junto com a Eliane, a gente cantava, a gente não cantava por cantar, não é que nós fôssemos bons cantores. A execução que eu tentava aprimorar, eu Mas pegava... você compunha? Não compunha não. Eu gostava de mostrar um hino, estudar, mas fazia uma roupagem linda, maravilhosa, não para mostrar, mas para agradar a Deus. Melhor. Exatamente. Então eu buscava, né? Eu gostava de colocar só dissonante, aqueles, tá entendendo? Fazer uma roupagem nova para mostrar toda a arte para Deus. Você está entendendo? Eu buscava isso com a Eliane. Isso não era para nós nos mostrar, mas para fazer o melhor. Então isso Deus já sabia que eu o amava. Sim. E tentava fazer ao meu modo o melhor para ele. Você está entendendo? Então isso era só o que Deus tinha de mim. Tá entendendo? Então eu não tinha muita coisa para oferecer para ele, não. Não, e isso que o senhor falou é interessante, pastor, até porque o pessoal que acompanha a gente aí, que está nos assistindo e nos ouvindo, de fazer o melhor, né? Talvez a oportunidade que o senhor tinha para fazer o melhor para Deus, naquele momento que o senhor, por exemplo, estava em Sinop, era compor, era executar da melhor maneira um hino, era estudar um hino, era fazer o melhor. Naquele momento era isso que o senhor podia fazer de melhor para Deus. E o senhor podia simplesmente, eu sei ler a partitura aqui, vou simplesmente ler. Não, mas estudar, pensar, meditar, como que eu vou fazer a melhor forma disso? Eu acho que isso revela muito daquilo que Deus quer de nós. A gente realmente fazer o melhor, não fazer o que dá. O senhor falou, tem falado nas ceias e tudo mais sobre que a obra não é voluntária, que o voluntário faz naquele momento que ele dá. Não, e o voluntário tem também a prerrogativa de dizer não. Sim. Voluntário, você é voluntário para isso? Não, para isso eu não sou voluntário, eu sou voluntário para aquilo ali, para isso aí eu não sou. E é diferente do que recebe uma missão, né? Comissionado, você recebe uma comissão, você tem que fazer. E a missão tem que ser cumprida. É verdade. E não tem como, não, mas não deu. Não, a missão... E é lógico isso aí. Se nós temos alguém que é o Senhor, nós recebemos senhoria de alguém, então não tem como você dizer não. É verdade. Não é verdade? Você é o Senhor, deu ordem, você vai, não vou dizer, discutir com aquele que é o dono. É a mesma coisa de você, por exemplo, ser um gerente de uma empresa, não é? E chega o dono e diz, eu quero que construir aqui, ou eu quero esse produto aqui. E você vai dizer, não vou botar? Não. Se der certo ou errado, é o dono, ele que está pagando, ele dá, né? É a mesma coisa que você auxilia um juiz e o juiz dá uma decisão e você dizer, não, essa decisão não, que você vai falar com o juiz lá. Não é verdade? É bem isso. Eu lembro de uma experiência que eu trabalhei no interior, trabalhando como assessor, e a gente minutava as decisões, né? Minuta as decisões para os magistrados, e na época que eu trabalhava lá no interior, né? E aí, a gente minutou eu li um processo, li 2 processos, eu lembro certinho, de 2 processos. E aí eu falei assim pro doutor, né? Falei, doutor, esse processo eu entendi isso, e esse processo eu entendi isso. É isso mesmo? Ele falou, não, é o contrário. Aí eu falei, sério? Foi ao contrário. O que você acha que aqui é procedente, é improcedente. O que você acha que é improcedente, é procedente. Eu falei, amém. É ele que é ele que o entendimento é dele, né? Você... Então, é isso que acontece conosco. Nós temos um Senhor que o homem pode até errar, na verdade, pode interpretar. Eu digo assim, pode fazer uma interpretação equivocada, mas o nosso Deus não. Ele faz tudo certo. Então, se nós temos um Senhor no quilate do Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, nós não temos que questionar. E é muita prepotência nossa, às vezes a gente olhar para Deus e falar assim, Deus, mas o senhor está fazendo errado. E nós às vezes não ousamos falar isso
mas vivenciamos isso aí. Vivemos isso. Então, aquele mal aí diz, aí como você ri, ó, parece que Deus está errado, eu vou para aqui. Deus diz, ó, faz por aqui, aí você olha assim, Deus parece que está, né? Aí vai para outro lado. Tá doido? Porque se Deus manda você para um lado, você vai para outro, você está... Né? Eu lembro de uma das histórias do pastor Eduardo, que esse... Sim, e você teve o privilégio de estar com ele aqui. Sim. Viveu 5 anos aqui, Sim, né? Recebendo ensinamento. E eu lembro quando foi feito aquele livro das memórias dele, ele Sim. contava de uma história que ele saiu de Corumbá e Deus determinou que ele levasse, se não me engano, acho que uma vassoura, um arame e mais um negócio lá. Eu falei, mas o que eu vou fazer com isso? Não, leva uma vassoura, o arame, acho que um alicate, alguma coisa assim. E no meio do caminho a barra de direção do carro quebrou. E ele usou a vassoura, o alicate. Usou o cabo da vassoura para fazer uma barra de direção de madeira. Que loucura. Você vê, né? E às vezes a gente pensa, Deus tem que... E isso que eu acho interessante, pastor, o senhor como o pastor, líder do ministério grande, né? E assim, principalmente entender a vontade de Deus, é que às vezes a gente quer que Deus abra os céus, faça algo gigante e cinematográfico, né? Porque às vezes a gente acha, mas às vezes Deus ele quer uma atitude de confiança em pequenas coisas, para que ele possa, é igual o Davi não chegou enfrentando direto Golias, foi o urso, foi o leão, que já eram desafios grandes. Com certeza, extraordinário. Já eram desafios enormes para um jovem sozinho, cuidando de um rebanho, e que no fim das contas, aquele leão e aquele urso não gerou um reconhecimento anterior, mas gerou para ele o quê? Experiência. E confiança de que, ó, se me livrou do leão, esse camarada aí também vai ser diferente. E às vezes a gente quer, matei um leão. Gente, eu matei um leão aqui, ó. A gente viu quando ele é consagrado, ele tá lá sozinho no campo, pastoreando, continuando a fazer o serviço dele. E é interessante também, né, porque Davi vai pro palácio, mas ele não vai para ser rei, é a primeira vez que ele vai pro palácio. Sim, ele vai ser auxiliar, vai lá tocar uma harpa para que, né? E às vezes a gente também acha que a gente, Deus, ó, tô entendendo aqui, ó, é assim que vai ser, e já quer colocar Deus no nosso script novamente. E Deus fala, não, meu filho, tem muita coisa ainda para acontecer. Olha, mas e tem uma coisa que a gente não entende muito quando Deus fala que Davi era segundo o coração. Mesmo o coração de Deus, né? Davi era segundo o seu coração. Porque você entende uma coisa que você quase é inexplicável. Quando Saul persegue Davi, não gostava de Davi, mas Davi amava Saul. Verdade. Você vê na morte de Saul como ele ficou desgostoso, sabendo que aquela morte estava dando para ele agora o trono. Mas ele amava, entendeu? Ele não buscava, ele não se alegou, porque tivesse outro ia fazer festa porque Saul tinha morrido. Liberou o caminho. Ele não, ele fez luto. Você está vendo? Isso comprova o amor. Quer dizer, apesar o outro odiava, tinha raiva dele, mas ele amava, e ele respeitava, e considerava o Saul como uma autoridade. Então, é uma coisa que a gente às vezes nem presta atenção nesse detalhe, que é esse sentimento que Davi nutria para com Saul. É interessante, né? Porque Davi tinha toda a prerrogativa para ali dizer que, não, agora é minha vez, né? Porque ele é consagrado, ainda é jovem, ele sabe da rejeição de Saul, ele tem a possibilidade de matar Saul, mas ele não mata, ele não toca no Saul de forma alguma. E tinha o povo ao lado dele. Tinham as vozes, né? Exatamente. Você vê que, inclusive, a raiva de Saul era que o povo elogiava, digamos assim, mas enaltecia Davi mais do que a Saul, né? E isso aí foi que despertou essa, né? Mas era Deus provando. Mas isso, mesmo o povo gritando, aclamando Davi, e ele sabia que era o rei, ele podia naquela oportunidade querer dar um golpe de estado, né? Porque ele tinha o povo na mão. Sim. E tinha a promessa.
Sim. E, na verdade, não era de fato, mas de direito, ele era o rei. Porque Deus havia rejeitado o rei e tinha consagrado ele. Mas isso não fez Davi mudar a sua posição de servo. Mesmo com toda a aclamação, com tudo, e ele nunca desejou o lugar de Saul. Ele esperou no tempo de Deus. Então, isso é uma forma também que identifica Davi, um homem segundo o coração de Deus. Que Deus também age assim. Mesmo que nós desprezemos a Deus, Ele continua nos amando, Ele continua nos querendo. Mesmo que nós o desprezemos, mas Ele não nos despreza. Ele nos ama, está entendendo? Então é uma característica que é muito difícil ter, né? E você vê que Davi tinha essa característica. Pastor. E aqui, a gente recebeu uma pergunta aqui, acho que essa aqui é da Rafaela. Perguntou aqui, qual foi a experiência mais doida, essa expressão, que o senhor teve com o senhor, que o senhor teve com Deus na juventude? Isso na juventude, né? Isso. Na verdade, é o seguinte, eu acho que... Ou não precisa ser na juventude. Não. Uma experiência também meia louca, mas foi, como eu disse, motivado pelo dinheiro, quer dizer, Deus mostrou aquela cifra, foi vir para o Mato Grosso. Isso foi uma loucura. Sim, né? Eu que nunca tinha saído do litoral, só morei em lugar de praia e vim para o mato. Você estava no lugar mais longe do mar. E no meio do mato. Isso Mato Grosso ainda. E naquela época era... Então eu vejo que isso aí foi uma loucura. Claro que houve uma motivação, mas ninguém entendeu. Nem meus professores na época, ninguém. Quando eu fiz essa escolha, as pessoas disseram, você está brincando, você é louco, você ficou doido, tá entendendo? Então, se houve uma loucura assim muito grande na juventude, foi essa, mas uma loucura que foi Deus que colocou. Eu estou dizendo que era uma loucura porque foi Deus que colocou essa loucura, porque Ele tinha um projeto. Sim. Então, realmente, você sair do seio da família, você sair de uma convivência de conforto, tá entendendo? Numa cidade que não tinha o desenvolvimento que era hoje, mas uma cidade que tinha tudo. Sim. Você tinha a possibilidade de viver. E veja bem, eu tinha uma profissão que com o Google que ia me dar a condição de viver, ter uma vida digna, sem problema. Sim. Você tá entendendo? E você deixar tudo isso para vir para o Mato Grosso na época. Então foi uma doidura mesmo, isso aí é uma loucura que não dava para ninguém entender, como ninguém entendeu, mas que foi Deus que me levou a fazer essa loucura. E hoje eu sei que essa loucura foi em função do que Ele já tinha projetado para a nossa vida, tanto que eu não saí mais do Mato Grosso. Né, pastor? Você já está com quanto tempo no Mato Grosso? Mais de 40 anos que eu estou aqui. Eu tenho mais tempo no Mato Grosso do que o tempo de vida que eu tinha. É interessante, né, pastor? Porque às vezes o pessoal não tem essa percepção de como era vir para o Mato Grosso. Porque eu tenho uma família em São Paulo, né? E muita gente em São Paulo, se você for pesquisar aí, teve muita gente que veio, os paulistas, muitos vieram, chegaram aqui, se depararam com essa situação terrível que era o Mato Grosso, e muitos retornaram. Com certeza. Os gaúchos e o pessoal do sul, paranaense, catarinenses, alguns acho que não tinha nem como voltar e por isso ficaram. Mas muitas pessoas que eram de cidades mais desenvolvidas, cidades com mais estrutura, com energia elétrica, né? A gente está falando aqui sobre energia elétrica, né? Eu fui para Sinop, não tinha energia, e as pessoas não davam conta de ficar e ir embora. E uma coisa muito interessante, nesse período que eu vim, dentro da minha lógica, né? Quer dizer que Deus fez, hoje eu sei que foi Deus que colocou de ganhar dinheiro, eu tinha maior dó do pessoal do sul. Eu tinha, coitado, vim aqui sofrer nesse mato. Eu ficava, né, coitado.
Coitado, eu tinha a maior dó desse pessoal. E aí hoje eu tive as 9 dias e vi vários milionários que eu tive dó. Não, e ficaram só os corajosos mesmo, pastor, porque muita gente voltou. A gente até tem pessoas que tem lá, o avô veio, a mãe veio, os pais vieram para o Mato Grosso, né? Chegaram aqui, se depararam, voltaram. Eles tentam vir atrás de terras, atrás de títulos que tinham naquela época, mas não tem mais. Porque era foi um período assim de muita empolgação, né, na saída, mas quando se chegava com uma realidade dura, uma realidade difícil, sem estrutura, sem nada, realmente eu entendo que muita gente não tinha coragem, não tinha condição, não tinha nem como julgar. Pastor, só pra gente já ir encaminhando, o senhor, perguntaram aqui, o André Tax perguntou, com quantos anos o senhor foi batizado nas águas? Eu me batizei, eu tinha 18 anos. 18? 18 anos. Tá bom, excelente. Não estou sabendo por quê, não pergunto por quê, né? Hã? Porque eu demorei tanto a ser batizado. Por quê, pastor? Pode falar se o senhor quiser, se o senhor não quiser também não é problema. Eu me batizei só quando era criança, né? Eu vi antigamente a ceia era um cálice, era um único cálice, não é, que as pessoas iam passando assim um guardanapo. Sim. Na beirada, mas nem mudava a posição do guardanapo. Mas o que me chamou a atenção como criança, que eu gostava de ver, era a mudança da cor do vinho, da taça cheia. Me chamou a atenção. A taça cheia era um vinho, né? O suco escuro. Para todo mundo. Era assim. Quer dizer, se tivesse 2 fileiras, se tivesse 3 de água, cada um pegava mais e ia distribuindo, né? Uhum. Um copo. Aí começava ele bem escuro, né? E aí a minha percepção é quando chegava do meio para baixo, ele ficava meio rosa. Misericórdia. As pessoas tomavam e aquilo me deu um trauma. Quando eu fui adolescente para batizar, eu disse, não, quando tiver esse cálice aí eu não vou tomar esse negócio. Compreensível, pastor, compreensível. Aí mudaram para o cálice individual, aí eu me batizei. Meu Deus. Não, é isso mesmo, eu vou confessar, né? Não estou mentindo, foi isso mesmo. Pastor, mas você sabe que com relação a isso, uma vez a gente foi fazer um trabalho missionário, até comentei com os jovens esses dias, dando aula lá para eles, e a gente foi fazer um trabalho missionário na tribo Parecia aqui, tinha 15 anos, nós fomos para lá. E eu batizei, o senhor me batizou, eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos. E aí, tinha 13 anos, perdão, não foi com 12, foi com 13. E aí, a gente foi fazer o trabalho missionário, né? Eu tinha 15 anos, nós fomos, né? E foi uma pancada de adolescente. Turma, tudo 15, 16, 17 anos. Nós fomos lá, acho que 8, na vanzinha. Fomos lá e tal, né? Aí era uma conferência bíblica do índio. Aí fizemos e tal, participamos, a missionária falou, né? E aí, no domingo, a gente foi na quinta, no domingo de manhã, ia ter a ceia. Só que a gente não sabia, ia ter a ceia. Aí eu falei, Senhor, né? Aí chegou na hora da ceia. E que era a ceia? O pão francês que nós tínhamos levado na quinta-feira, que já tava uma pedra. Aí eu, beleza, né? E não tinha cálice. E não tinha vinho. Tinha marajá uva. Marajá, pra quem não sabe, é um refrigerante local nosso aqui. Bem docinho. Quente. Porque a energia lá é só de vez em quando que tem. E 2 copos daquelas canecas azul, sabe, da escola pública. Sei, de ágata, ou de alumínio, sei lá. Não, daquelas de plástico mesmo, aquelas azulzinhas assim, daquelas lá, né? E aí a gente tava fazendo louvor, cantando e tal, não sei o que, achando que a gente ia ficar por fora desse. Não, essa aí é pros índios, né? A missão. Não, essa aí é pros índios e tal, não sei o que. A gente tava, não, tô tranquilo, tô tranquilo. Rapaz, quando passou todos os dias, passou todo mundo, Aí a missionária falou assim, gente, vocês são membros em comunhão? Sim, nós somos todo mundo aqui, batizado, não sei o que, tá, né? Então tomar. Pastor, eu lembrei dessa história. Nossa, aí a gente chegou lá, né? Aí na fila, no meio do galpãozinho que tinha, né? Lá no meio do mato. Eu falei, vambora, né? Aí a missionária ficou olhando pra nós assim, brava, e a missionária era brava, falou assim, vai. A gente falou, tá bom, né? Nós não vamos brigar aqui, né? Foi uma situação
Mas foi, orando, pedindo a Deus. Falou, Senhor, tem misericórdia. Isso aí foi a Rafaela, né? Que Rafaela. Foi doideira. Então, vocês foram uma doideira aí lá. E totalmente inesperado. Esse aí a gente não tinha como saber. Pastor, a Kelly e o Bebeto pedi para eles mandarem também, né? Mandei uma mensagem pro Bebeto ontem, né? Falei, Bebeto, e aí? Pergunta, tá? Você tem alguma pergunta para fazer pro pastor e tal? Aí ele até me perguntou, como assim? Eu falei, não, expliquei para ele, né? E ele mandou aqui para mim. O senhor sempre... Eles mandaram 2 perguntas. O senhor sempre nos conta acerca da profecia que recebeu no Rio de Janeiro quando ainda era jovem. Sim. O que ainda falta para se cumprir? Tem muita coisa. Eu acho que uns 40%. Mas eu percebo também que... É nesse mesmo dia, pastor? Ou é outro... Não, outro momento? Eu quero estar perguntando, foi nesse mesmo dia. Uhum. E, na verdade, se cumpriu algumas coisas, e um dos cumprimentos é a ADME, mas tem coisas ainda para cumprir. Amém. Eu prefiro não falar, porque são coisas, né, que Deus reservou. Que Deus reservou. Mas é por isso até que eu estou assim, me esforçando, porque eu senti também que, claro que tudo tem um tempo determinado, né? Tudo tem um tempo determinado, mas que eu poderia talvez me esforçar um pouco para que isso viesse a acontecer. Me esforçar no sentido de dar lugar para que isso ocorresse, tá entendendo? E hoje eu estou me apressando, porque eu estou vendo que eu fui negligente, tá entendendo? De certa forma negligente, para que esse processo, isso viesse a ocorrer. Mas tem coisas ainda para acontecer. Amém, pastor. E a segunda pergunta que eles mandaram aqui foi: qual o seu maior sonho? Ela que mandou aqui, ó. Kelly e Bebeto, ó. Bebeto e Kelly, qual o seu maior sonho? Qual o seu maior sonho, né? Bom, na verdade é o seguinte, eu tenho vários sonhos, né? Eu não vou talvez dimensionar, se eu dissesse dimensionar o maior, né? Mas o primeiro sonho assim que eu gostaria de ver a igreja, eu não sei se vou conseguir isso, mas a igreja com esse foco que Deus me deu, e assim, uma das frustrações que eu acho que eu não tenho conseguido de alguma forma expressar. Mas também eu sei que eu não tenho esse poder de transformar as pessoas. Sim. Só o Espírito Santo, tá entendendo? Então, não que eu me conforme, mas eu fico às vezes assim, compreendendo e achar que às vezes a falha é minha, pode ser uma parte, mas também tem o projeto de Deus, né? Mas ter uma igreja que entenda, tem um entendimento do plano de Deus, porque a gente olha a igreja e percebe que nem todos estão entendendo, sabe? Tem um foco errado. Então, esse seria o meu maior, assim, não seria o maior, mas um dos sonhos, né, que é voltado para a obra, né? Pastor, mas sobre isso é interessante a gente pensar também que desde a igreja primitiva tinha um pessoal com problema de foco, né? Os discípulos isso que, tinham... Exatamente. Tinha nos 12. Os 12. Quer dizer, resumindo, né, não era nem a multidão, estou vendo os 12 que, inclusive, foram individualmente chamados. Individualmente. É verdade? Quer dizer, não foi alguém que chegou, não é o voluntário, não, foi convocado, né? Deixa aí... Deixa sua profissão, deixa sua vida, isso. E eu acho que essa, pastor, é uma ansiedade de muitas pessoas, assim, que às vezes elas querem o largar, mas sem saber exatamente o que. Nenhum discípulo estava à toa. Nenhum homem, nenhuma mulher de Deus citado na Bíblia, eles estavam parados à toa, esperando. Não, estavam cumprindo aquilo que Deus havia lhes dado a fazer, né? O que eles tinham que fazer. E naquele momento Deus falou assim: olha, agora eu tenho uma decisão aqui para você
para você me seguir não vai ser fácil, não vai ser algo, é mil maravilhas. E é interessante porque Cristo não promete benesses, né? Ele promete a recompensa eterna, mas na vida aqui ele fala, olha, é difícil. Não é fácil, mesmo porque nós guerreamos a maior guerra, e a gente pensa que a guerra está aí fora, mas a guerra nossa, a maior guerra, se você consegue vencer a si mesmo, aí você consegue todas as coisas, porque a maior guerra está em nós, é nós nos vencermos. Parece uma coisa, a gente não tem tempo para discutir isso aí, porque isso aí é um negócio, um ponto. Vencer a si mesmo e assim, né, pastor, no mundo em que a gente vive de exaltação ao ego, você pregar que você tem que negar a si mesmo, você está na contramão total da história, de tudo. É muito interessante, porque a gente fica nesse pensamento de que o que eu quero do nosso ego, né? E quando Cristo está falando, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, é todo dia. Sim, cada dia toma a sua cruz, cada dia. Não é satisfaça o seu ego que eu vou ver onde eu encaixo aqui. O evangelho, ele não é fácil não, porque o evangelho é você matar o gigante que está dentro de você. Começa por aí. Isso não significa o tudo, mas é o principal. A principal guerra é você matar o seu gigante, está dentro de você mesmo, aí depois você vai se matar e consegue estar vencendo no caminho. Pastor, o papo está muito bom, assim, eu acho que a gente tem aprendido bastante, né, nesse período, nesse tempo que a gente está aqui conversando com o senhor. E nós podemos ter outros tempos, né? Sim, eu acho que para um primeiro, acho que tá indo bom, né? Eu quero que você que nos acompanha, que está assistindo a gente aí, diga aí nos comentários se você quer que o pastor Edivaldo volte aqui mais vezes. A gente talvez fazer um ao vivo, né, pastor? Com o pessoal interagindo, né, com a gente, né? Fazer um ao vivo. Então deixa aí, escreve aí nos nossos comentários. Já peço que você também já se inscreva no nosso canal, que você dê o curtir aí pra gente, porque ajuda bastante. Foi um prazer assim, muito grande, né, trazer o pastor Edivaldo aqui, e para nós com certeza outras vezes vai ser excelente, mas eu quero pedir para você em especial aí que está assistindo, ajude a gente para que a gente possa fazer esse trabalho crescer, fazer a gente possa evoluir, né, pastor? Crescer bastante, alcançar muitas pessoas, né? Talvez a gente não se preocupa tanto com o número em si, mas sim quantas pessoas, o quanto de pessoas que nós estamos alcançando. Mandando uma pergunta aqui, pastor, mas é gente que talvez não acompanha o senhor. Perguntaram que time o senhor torce. Eu acho que eu sei a resposta, que o senhor fala que o senhor não é de futebol, né, pastor? Mas eu digo o seguinte, no meu tempo de criança, eu tinha um tio, na verdade ele já não existe, era o Everaldo, ele era casado com a tia minha, e ele era fanático, né? Ele era fanático, e ele, quando eu era criança, tinha meus 4, 5 anos, ele trazia uma camiseta lá de Recife, que era o Esporte Clube de Recife. E nós morávamos assim, eu morei próximo ao clube, né? Assim, no bairro que era onde ficava o estádio. Então eu dizia, né, eu não jogava, mas eu tinha uma camiseta do esporte, né? E naquela época que eu era adolescente, na minha adolescência, né, tinha um time que era assim, que os brasileiros amavam, porque era o Santos. Que era, depois disso aí eu perdi o contato, mas se tivesse assim 2 times, seria, quando eu era criança, o Sport e criança mesmo, o Santos, que se falava, né, que era Pelé na época, e o Brasil inteiro era o time que realmente representava, né, a nação, que fazia jogo no exterior, etc. Então, era uma realidade diferente, né? E falavam, né? Quer dizer, então, quer queira, quer não, é isso aí. Não, pastor,
Essa aí eu não sabia, viu? Eu lembro do pastor sempre falando que não acompanhava. Nunca joguei, nunca participei, mas você, né, tem, mesmo na escola, em qualquer lugar, tem uns comentários. Sim. Então isso aí, no caso do esporte, foi que esse esposo da minha tia, né, tio também, que me deu uma camiseta o leão como chama? Ilha do Retiro, lá tinha um leão, sempre um leão e tal. Eu gostava da camiseta. Não, aí não tem como não marcar, né, pastor? E é interessante como que, só um parênteses aqui, né, como que a vida da gente é marcada pelas pessoas que passam por nós, né? Com certeza. Esse é o objetivo do nosso nome aqui, Pastor de Interligado, porque a gente, são os caminhos que nos levam, que a gente vê, que Deus nos leva a trilhar, que eu encontrei com o Senhor, tinha 12 anos de idade, já vou fazer agora 32 já, semana que vem, e 20 anos, e assim, o Senhor se tornou uma pessoa tão importante para a minha vida, para a vida da minha família, e para a vida de várias famílias, eu não estou dizendo aqui por demagogia nem nada, mas de tantas pessoas que chegaram, que caminharam um tempo com o Senhor e aí foram para outros ministérios e desenvolveram a sua vida, outras pessoas que chegaram aqui e a gente não tem como saber como que vai ser essa dinâmica de agora para frente, mas a gente consegue olhar para trás e entender, e às vezes não entender completamente, mas é como que Deus faz, né, as coisas assim, e esse é quando eu estava pensando no nome e tentando escrever e desenvolver algo, foi nesse sentido de interligado, de que a gente se encontrou, Deus nos fez nos encontrar em determinado caminho, assim como fez eu me encontrar com diversas pessoas. Um dia a gente conta aqui como que eu conheci a Ariadne, como que que é a minha esposa, como que as coisas se desenvolveram, né? Até algumas pessoas já conhecem, mas eu acho que vale a pena um dia a gente contar. E de repente, aqueles caminhos que pareciam totalmente separados, Deus nos une e faz a gente caminhar. E eu acho que eu quero só agradecer a presença do Senhor. Estou à disposição e é um prazer nós, de alguma forma, contribuirmos, de alguma forma, né, para que isso venha fazer um bem àqueles que nos ouvem, principalmente os nossos jovens, né, que às vezes estão vivendo o problema que eu também vivi. Então eu fui jovem, as incertezas, as dúvidas, enfim, tudo eu passei, né? Claro que em outra época, em outra situação, né? Sim. A época que de minha juventude nós tínhamos nossos problemas e hoje é uma realidade assim para o jovem que eu vejo assim extremamente difícil, complicado. Eu não digo, sempre foi difícil, né? Em todos os tempos foram difíceis, mas eu digo assim muito complicado, as informações, enfim, as dúvidas eu acho que talvez sejam maiores hoje. Mas se nós pudermos, de alguma forma, né, contribuir, então isso alegra o meu coração. Amém, pastor. Eu até ia falar para o senhor deixar aí um recado, mas acho que o senhor mandou um recado, mas se o senhor quiser complementar, eu agradeço a equipe que está ali sempre atrás das câmeras, né? O pastor Jairo, o Zé Augusto está aí também nos ajudando. Nas próximas eles vão começar a aparecer aqui, mandar umas perguntas. E escrevam aí, a gente volta a pedir. Se quer que a gente faça um ao vivo com o pastor, um dia aí a gente pegar um dia com tempo e ouvir todo mundo, trazer talvez alguém aqui para fazer uma pergunta, ou se vocês querem participar aí também. Dessa vez a gente coletou pelo Instagram, pelo WhatsApp, a gente saiu perguntando pro pessoal nas redes sociais aí e eles mandaram algumas perguntas, e digam aí também quem que vocês querem que a gente traga, né? O pastor conhece muitas pessoas, né? O senhor conhece muita gente, vamos ver quem que a gente consegue trazer. Eu quero saber aqui que vocês deem aí a sua opinião sobre o que vocês acharam do nosso primeiro podcast e escrevam para nós aí, amém? É isso. Agradeço. Que Deus abençoe a todos. Amém, pastor. E aguardamos a próxima oportunidade. Ok, pastor. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.